Capítulo 3. O teste de criação. Iskandar despertou com o som de alguém vasculhando alguma coisa. Ao abrir um dos olhos, viu Kenna sentada de pernas cruzadas na cama, equilibrando uma caixa velha de sapatos sobre os joelhos. Não era uma caixa qualquer. Estava cheia de objetos que haviam pertencido à mãe deles. Um grampo de cabelo marrom, um unicórnio em miniatura, uma fotografia dos pais arrumados para assistir à Copa do Caos, um cartão de aniversário para Kenna, uma pulseira de madrepérola sem o fecho, um cachecol preto com listras brancas nas pontas, um chaveiro do horto e um marcador de livros da livraria local. Kenna gostava muito mais do que Iskandar de vasculhar aquela caixa, principalmente quando estava preocupada com alguma coisa. Dizia que os objetos ajudavam a ter a sensação de que se lembrava da mãe, de seu sorriso, de seu cheiro, de sua risada. Iskandar, no entanto, não tinha nenhuma lembrança dela. Tentava não demonstrar como isso o entristecia. O problema era que, na maioria das vezes, a tristeza do pai era tão grande que parecia ocupar todo o espaço do apartamento, da cidade, do mundo. E às vezes, Kenna também ficava chateada, e não sobrava nenhum espaço para Iskandar sentir falta da mãe. Às vezes, era mais fácil deixar seus sentimentos guardados na caixa com as coisas dela e tentar esquecer. Mas, de tempos em tempos, quando Kenna estava dormindo, ele pegava os objetos, assim como a irmã estava fazendo naquele momento, e dava a si mesmo um tempo para ficar triste, para sentir a falta dela, e para desejar que a mãe estivesse lá para lhe dar um abraço no dia mais importante de sua vida. Ken? Sussurrou Iskandar, tentando não assustá-la. As bochechas da irmã ficaram vermelhas, e ela se apressou em fechar a caixa e escondê-la debaixo da cama. O quê? É hoje, não é? Kenna riu, embora seu olhar parecesse um pouco triste. É, Iskar. E ela colocou as mãos em concha sobre a boca para fazer um som de trombeta. Iskandar Smith se apresentando para o dia do teste de criação. Kenna, venha me ajudar a preparar um café da manhã surpresa para o Iskandar, trovejou a voz do pai pelas paredes do apartamento. Kenna sorriu. Não acredito que ele se lembrou, exclamou ela. Eu não acredito que ele esteja acordado. Na noite anterior, o pai, por fim, havia aberto a porta, mas mal conseguira olhar para a cara deles. Kenna se vestiu rapidamente. Finja surpresa, está bem? Os olhos dela se iluminaram com aquela luz que se acendia toda vez que o pai, inesperadamente, tinha um dia bom. Iskandar sorriu, sentindo-se um pouco mais confiante de que poderia se sair bem no teste de criação. Pode deixar. Uma hora mais tarde, depois de terem comido alguns ovos cozidos e torradas queimadas que Iskandar insistiu que eram as mais deliciosas que já havia provado na vida, o pai desceu os 10 andares de escada até o térreo com eles. Iskandar não conseguia se lembrar da última vez que ele fizera isso, nem mesmo no dia do teste de Kenna. Mas, pensando bem, o pai vinha agindo de forma estranha a manhã inteira. Feliz, animado, contudo um pouco inquieto. Tinha deixado 3 ovos caírem no chão e derramara metade da garrafa de leite na mesa da cozinha. Enquanto desciam as escadas, havia tropeçado no último degrau e quase caíra de cara no chão. — Você está bem, pai? Perguntou Kenna, colocando a mão em seu braço. — Estou um pouco desastrado hoje de manhã, não estou? Disse, tentando dar uma risada enquanto enxugava o suor da testa. Em seguida, puxou Iskandar para um abraço.
Você vai conseguir, filho, murmurou em seu ouvido, sentindo o cabelo do filho em seu rosto. E se alguém tentar impedi-lo de fazer o teste... Iskandar se afastou. Por que alguém tentaria me impedir? É só para o caso de alguém tentar. Você tem que fazer o teste, filho. Pela sua mãe. É o que ela ia querer, não importa o que aconteça. Era o sonho dela que você se tornasse cavaleiro. Iskandar podia sentir a mão do pai tremendo em seu ombro. Eu sei. E olhou para o rosto do pai, procurando por uma pista. Claro que vou fazer o teste, pai. Por que está dizendo essas coisas? Você está tão inquieto. Está me deixando ainda mais nervoso. Boa sorte, filho, disse o pai, que estava muito diferente do que de costume ao se despedir deles. Sei que à meia-noite teremos um agente do Departamento de Comunicação com cavaleiros e amazonas batendo a nossa porta. Assustado, Iskandar olhou por cima do ombro enquanto o pai se despedia, levantando os polegares das duas mãos. Tentou se concentrar nas palavras dele. Meia-noite era quando os cavaleiros e as amazonas em potencial seriam levados para se apresentarem na porta do criadouro ao nascer do sol do solstício de verão. Sob o sol daquela manhã de fim de junho, os irmãos caminharam juntos até a entrada da escola. Kenna começou a desejar boa sorte a Iskandar, mas ele foi tomado pelo pânico de repente. Ainda não tinha feito a ela a pergunta que estava querendo fazer havia dias. Kenna, e Iskandar agarrou o braço dela. Você não vai me odiar, vai? Não vai me odiar se eu me tornar cavaleiro? Antes mesmo que ele pudesse olhar para o rosto da irmã, ela o puxou e o abraçou com apenas um dos braços, a mochila balançando e quase fazendo com que perdesse o equilíbrio. Eu nunca conseguiria odiar você, Iskar. Você é meu irmão, disse, bagunçando o cabelo dele. Tive minha chance e não deu certo. Quero que você consiga, irmãozinho. Além disso, e ela o soltou. Se você ficar famoso, eu também vou ficar famosa e vou poder conhecer seu unicórnio. Nós dois vamos sair ganhando, certo? Sorrindo para ela, Iskandar entrou na fila que se formava do lado de fora do ginásio, onde seria aplicado o teste de criação. Alguns se agarravam a cartões de revisão, murmurando para si mesmos sobre vencedores de edições anteriores da Copa do Caos ou ataques de fogo. Outros tagarelavam de nervoso enquanto esperavam que a senhorita Buntress abrisse a grande porta de metal. Não acredito que vamos ver um cavaleiro ou uma amazona de verdade! Gritou Mike, entusiasmado, para sua amiga Farah, um pouco atrás de Iskandar. Em carne e osso! Aposto que a escola Christchurch não vai receber nenhum cavaleiro ou amazona decente, disse Farah. Há tantas escolas que, conhecendo a nossa sorte, vamos acabar ficando com uma amazona ou um cavaleiro de segunda, aposentado ou que nunca passou pelo treinamento. Amazona ou cavaleiro aposentado ou não, o visitante da ilha causava um grande rebuliço na escola Christchurch todos os anos. Parecia inacreditável que uma pessoa que montava um unicórnio e sabia manejar a magia dos elementos tivesse, apenas alguns momentos antes, andado por aquele corredor com as reproduções horrorosas dos girassóis de Van Gogh, feitas por alunos do 7º ano de um lado e uma lista das aulas de trompete do outro. Boa sorte, Iskandar! Gritou George, o garoto ruivo, enquanto entrava na sala de aula. Iskandar sorriu discretamente para ele, tentando ignorar o nó no estômago. Era possível ouvir o zumbido dos sussurros entusiasmados ao longo da fila, conforme eles avançavam a passos lentos. A senhorita Buntress controlava a entrada dos alunos no ginásio, um de cada vez,
riscando nomes da lista. Mas quando chegou a vez de Skander, ela pareceu chocada, talvez até um pouco horrorizada. O que você está fazendo aqui, Skander? Rosnou, os óculos escorregando até a ponta do nariz. Ele apenas encarou a mulher. Você não deveria estar aqui hoje. Mas é o teste de criação, disse ele, dando uma risada sem graça. Skander sabia que a senhorita Buntress gostava dele. Sempre lhe dava boas notas e havia escrito em seu último boletim que ele tinha grandes chances de chegar à ilha. Aquilo só podia ser uma brincadeira. Volte para casa, Skander, pediu ela. Não era para você estar aqui. É claro que era, insistiu Skander. Está escrito no tratado. E caso se tratasse de um teste para entrar na sala de prova, ele recitou. O continente concorda em submeter todos os seus habitantes de 13 anos a testes, supervisionados por um cavaleiro ou uma amazona, e entregar os candidatos aprovados à ilha no solstício de verão. Mas a senhorita Buntress balançou a cabeça. Skander se lembrou das palavras do pai. E se alguém tentar impedi-lo de fazer o teste... Ele sentiu uma sensação estranha no peito, como se algo dentro de si estivesse comprimindo o fim de cada respiração. Deu um passo hesitante em direção ao ginásio. A amazona ou o cavaleiro enviado para fiscalizar o teste devia estar lá. Se a senhorita Buntress se recusasse a deixá-lo entrar, estaria infringindo a lei. Ele poderia tentar dizer... Mas a senhorita Buntress foi mais rápida. Fincou o pé e apoiou as mãos espalmadas de ambos os lados da porta. Skander podia ouvir as pessoas atrás dele ficando impacientes. Não posso deixar que você faça o teste, Skander. Ele teve a impressão de que ela estava com pena, embora não o olhasse nos olhos. Por quê? E essa foi a única coisa que conseguiu pensar em dizer. Sua mente estava em branco, vazia, confusa. Foi uma ordem do Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas. Uma ordem de cima. Não sei por quê. Não fomos informados. Mas não posso deixar você entrar. Vai além da minha posição. Ligaram para o seu pai. Eu mesma liguei para ele. Ele não deveria ter deixado você sair de casa. Os colegas de Skander estavam começando a falar mais alto. São quase 9h30, senhorita Buntress. Não temos que começar todos juntos? O que está acontecendo? Por que esse inútil não está deixando a fila andar? Por favor! Disseram Skander e a senhorita Buntress juntos. Então ela pareceu se lembrar de que era a professora. Saia da frente, Skander, ou vou ter que mandar alguém chamar a diretora. Sugiro que vá para casa, fale com seu pai e volte amanhã. Ela devia ter reparado que Skander estava tentando dar uma olhada no ginásio atrás dela, com as mesas dispostas em fileiras, os testes de criação brilhando à luz do sol. Aquela amazona não vai lhe dizer nada de diferente. Então, nem adianta tentar. A senhorita Buntress chamou Mike para a frente da fila. Ele deu um empurrão em Skander. Os outros alunos começaram a andar em direção à porta ao perceber que o impasse havia sido resolvido. Depois que o último adolescente de 13 anos foi admitido, a senhorita Buntress entrou no ginásio e se virou para fechar a porta. Por favor, volte para casa, Skander. Vai ser mais fácil para você se fizer isso. Em seguida, bateu a porta de metal e desapareceu. Skander olhou desesperado para o relógio no corredor, o coração martelando no peito. Eram exatamente 9h30. Jovens de 13 anos de todo o país estavam abrindo, naquele momento, as páginas do teste mais importante que fariam na vida.
E Iskandar não estava entre eles. Estava sozinho num corredor idiota de escola, perdendo para sempre sua chance de se tornar cavaleiro de unicórnio. Lágrimas queimavam na base de seus olhos, prestes a cair, mas ele se recusava a sair dali. E se a senhorita Buntress se desse conta de que havia cometido um erro terrível? E se a Amazona fosse procurar o aluno que faltava e Iskandar tivesse ido para casa? Não podia arriscar. E, em último caso, imploraria à Amazona que lhe desse uma chance e exigiria fazer o teste. Iskandar não era o tipo de garoto que exigia coisas. Pedia com educação, quase sempre em voz baixa. Mas, se tivesse que fazer um estardalhaço por algum motivo, seria por aquilo. Não tinha nada a perder. Era o seu sonho, o seu futuro. A cada 35 minutos, o corredor se enchia de alunos mudando de sala de aula. De matemática para biologia, de inglês para espanhol, de arte para história. Então, por fim, a porta do ginásio se abriu e seus colegas começaram a sair, segurando canetas e tagarelando, animados. Ninguém reparou em Iskandar de pé no corredor, esperando. Até que a senhorita Buntress apareceu sozinha. "Onde está a Amazona?" perguntou Iskandar, de forma muito mais rude do que jamais havia falado com o professor antes. Ele sentiu a garganta se fechando por causa do pânico, a respiração ficando cada vez mais acelerada. A Amazona definitivamente não tinha saído. Ele teria visto. "O que você ainda está fazendo aqui?" Agora que o teste de criação havia terminado, todo o estresse da senhorita Buntress parecia ter desaparecido. Ela sorriu com tristeza para Iskandar. "Estava esperando para falar com a Amazona?" Ele fez que sim rapidamente, olhando ao redor. "Acho que ela saiu pela porta dos fundos, que dá para o estacionamento. Tinha que voltar logo para a ilha." A senhorita Buntress obviamente percebeu a desconfiança de Iskandar. "Pode procurar no ginásio se quiser. Depois espero que vá para casa, como eu pedi." Iskandar correu para o ginásio vazio. As mesas dispostas em fileiras, um grande relógio equilibrado precariamente em cima de uma cesta de basquete. Estava completamente vazio. Ele se sentou numa das carteiras de madeira e começou a chorar. Não sabia quanto tempo tinha ficado sentado ali, com a cabeça apoiada nas mãos. Mas, depois de um tempo, alguém o abraçou por trás. Uma mecha de cabelo castanho ficou grudada em sua bochecha molhada. "Vamos, Scar", disse Kenna com delicadeza. "Vamos voltar para casa." Horas depois, Iskandar acordou no escuro, no quarto que dividia com a irmã. Por um momento, não conseguiu entender por que seus olhos estavam tão secos e irritados, por que ainda estava com aquelas roupas. Então se lembrou de que havia chorado. Lembrou-se de que não tinha feito o teste de criação. E lembrou-se de que, mesmo que estivesse destinado a um unicórnio, agora nunca iria criá-lo. Ele sairia do ovo sozinho, selvagem, sem vínculo, e se transformaria num monstro. Isso era o pior de tudo. Ele acendeu o abajur e imediatamente desejou não ter feito isso. Seu pôster de geada da nova era brilhou sob a luz. A armadura reluzente, os músculos definidos, o olhar ameaçador. Iskandar nunca saberia o que realmente havia acontecido na Copa do Caos. E, a não ser que a ilha decidisse informar ao continente, também não saberia nada do tecelão. Ou se Geada da nova era estava são e salvo. Kenna e o pai conversavam em voz baixa. Era raro ouvi-los se dirigindo um ao outro com tanta delicadeza. Imaginou que estivessem falando dele, do que havia acontecido. Não tinha sido bom quando Kenna o tirou à força do ginásio, mas tudo parecera muito pior quando chegaram em casa.
Kenna e Iskandar perguntaram ao pai, ou melhor, exigiram saber por que ele não tinha dito aos dois que Iskandar fora proibido de fazer o teste, por qual motivo nem sequer o avisara do que o aguardava na escola. O pai olhou para baixo e disse a eles que não soubera o que falar, que tinha tentado contar a Iskandar naquela manhã que o Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas não dera a ele um motivo concreto, que não parecia haver escolha, que lamentava não ter tido coragem suficiente para contar a verdade. Então o pai havia começado a chorar, e Kenna também. Iskandar não tinha parado de chorar em nenhum momento, então os três ficaram parados no corredor, soluçando. Iskandar olhou para o relógio. Eram 11 da noite. Pensou ter ouvido Kenna no corredor, então se apressou em apagar a luz outra vez. Não queria conversar. Não queria saber de mais nada. Queria apenas a mãe. De alguma forma, embora nem conseguisse se lembrar da mãe, precisava dela mais do que nunca. Talvez, se estivesse viva, ela pudesse lhe dizer o que fazer agora que seu futuro não incluía unicórnios. Mas ela não ia aparecer. Nunca ia aparecer. Tudo o que ele tivera fora o sonho de se tornar cavaleiro de unicórnio. E esse sonho tinha acabado de se evaporar. Então fechou os olhos porque não havia mais nada a fazer. Iskandar acordou com 5 batidas fortes na porta. Sentou-se na cama e viu a silhueta de Kenna fazer o mesmo na cama ao lado. Isso foi na porta? Sussurrou ele. Era incomum alguém bater. Havia um interfone lá embaixo, na entrada principal. Será que algum vizinho ficou trancado fora de casa? Respondeu Kenna, também sussurrando. De novo, 5 batidas fortes, como antes. Eu vou lá ver. Kenna saiu da cama, vestindo um casaco de moletom por cima do pijama. Que horas são? Grunhiu Iskandar. Quase meia-noite. Sussurrou Kenna, dirigindo-se ao corredor. Quase meia-noite? Após o teste de criação? A mesma meia-noite pela qual famílias de todo o país estavam esperando acordadas? Esperando para ver se o filho ou a filha havia se saído bem o suficiente para ser chamado à ilha, para tentar abrir a famosa porta do criadouro? Kenna, espere! Iskandar a ouviu destrancando os ferrolhos, cantarolando para si mesma, como fazia sempre que estava nervosa ou com um pouco de medo. Ele pulou da cama, ainda vestindo o uniforme, e correu para se juntar à irmã. Ela não estava sozinha. Havia uma mulher parada na porta, iluminada pelas luzes fluorescentes do corredor. A primeira coisa em que Iskandar reparou foram as queimaduras brancas em suas bochechas. Restava tão pouca pele que ele quase conseguia ver os músculos e os ossos das maçãs do rosto por baixo dela. A segunda coisa em que Iskandar reparou foi em como ela era alta e aterrorizante, sua silhueta destacada pela luz, os olhos disparando em todas as direções ao mesmo tempo, o cabelo grisalho preso num coque no topo da cabeça que a fazia parecer ainda mais alta. O primeiro pensamento de Iskandar foi que a mulher parecia uma pirata assustadora. Ficou quase surpreso por não haver uma espada curva em sua mão. Podemos ajudá-la? Perguntou Kenna, reunindo coragem, a voz meio trêmula. Mas a mulher não estava olhando para ela. Estava encarando Iskandar fixamente. Quando falou, sua voz soou grave e tensa, como se ela não falasse com ninguém havia muito tempo. Iskandar Smith? Iskandar fez que sim com a cabeça. O que você quer? Perguntou ele. Algum problema? Por que veio até aqui no meio da noite? O nervosismo fazia com que ele falasse depressa. A mulher balançou a cabeça. Não apenas no meio da noite. À meia-noite. Então ela fez uma coisa completamente inesperada.
deu uma piscadinha. Em seguida, disse aquelas palavras, as palavras pelas quais Skandar tinha desistido de esperar. A ilha está convocando você, Skandar Smith. Skandar mal ousava respirar. Será que estava sonhando? Kenna rompeu o silêncio. Isso é impossível. O Skandar não fez o teste de criação, então não pode ter sido aprovado. A ilha não pode convocá-lo. Deve ter sido um engano. Kenna cruzou os braços, já sem nenhum traço de medo. Skandar desejou que ela ficasse calada. Se aquilo fosse um erro, ele não se importava nem um pouco. Se graças a esse erro conseguisse ir para a ilha, que importância tinha? Pela primeira vez na vida, não estava interessado em justiça ou honestidade. Queria uma chance de tentar abrir a porta do criadouro e não dava a mínima para como ia conseguir isso. A mulher falou novamente, a voz muito baixa, como se temesse que alguém a ouvisse. O Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas está ciente de que Skandar não fez o teste hoje de manhã e lamenta pela confusão. Já faz alguns meses que o estamos observando, pedindo amostras de seus trabalhos. Às vezes, fazemos isso com candidatos fortes e não vimos necessidade de que ele fizesse o teste. Skandar podia praticamente sentir a incredulidade de Kenna vibrando no pequeno espaço entre eles. Mas minhas notas foram melhores que as de Skandar no ano passado e eu fiz o teste. E não fui aprovada. Isso não faz nenhum sentido. Sinto muito, respondeu a mulher. Skandar achou que ela parecia sincera. Mas Skandar é especial. Ele foi selecionado. Não acredito em você, disse Kenna muito baixinho. Skandar conhecia a irmã o suficiente para perceber que ela estava tentando conter as lágrimas. Foi selecionado para quê? Disse uma voz atrás deles, rouca de sono. A mulher desconhecida estendeu a mão para o pai deles. É um prazer conhecê-lo. Robert, certo? Ele resmungou, esfregando um dos olhos. Posso ajudá-la? Nós nos falamos pelo telefone, disse a mulher, recolhendo a mão que havia estendido. E quando fez isso, Skandar notou algo que fez seu coração disparar. A mulher tinha uma tatuagem de amazona na palma da mão direita. Já tinha visto desenhos como aquele antes e também os vira de relance na televisão, quando os cavaleiros acenavam para a multidão. Um círculo escuro no centro da palma, com 5 linhas que serpenteavam até a ponta de cada um dos dedos. Mas os cavaleiros e as amazonas não trabalhavam para os departamentos de vínculo. Então, foi você que me disse que meu filho não poderia fazer o teste de criação? Eu me lembro da sua voz. Skandar teve a impressão de que o pai estava aborrecido. A desconhecida não pareceu ter notado a cara de poucos amigos do pai, nem seus lábios franzidos. Ou, se notou, não se importou. Eu gostaria de entrar por 1 minuto. Skandar e eu teremos que partir em breve. Ah, você gostaria de entrar? Falou o pai, cruzando os braços. Aposto que sim. Pois saiba que Skandar não vai a lugar nenhum com gente como você. Pai, por favor, murmurou Skandar. Ela disse que fui chamado para a ilha. Vou explicar tudo se me deixarem entrar. E mechas de cabelo ondularam pelas bochechas da desconhecida enquanto ela olhava por cima do ombro. Não posso falar aqui fora. É altamente confidencial. Isso pareceu convencer o pai a, ao menos, permitir que a mulher passasse pela porta. Um desastre total, murmurou ele, levando-a para a cozinha. Primeiro vocês me ligam para dizer que o Skandar não pode fazer o teste. E agora, no fim das contas,
que ele pode ir para a ilha? Alguém precisa colocar ordem nesse seu departamento. O pai se serviu de um copo de leite e não ofereceu nada à mulher. Se não fosse por Kenna, não teriam nem acendido a luz. Lamentamos que as coisas não tenham ficado mais claras. Começou a falar a mulher e rapidamente, sem se sentar, agarrando o encosto de uma das cadeiras da cozinha. Os nós dos dedos brancos agarravam a madeira marrom. O Iskander não precisou fazer o teste porque ele já havia demonstrado sua capacidade. Como eu disse, ele é um caso especial. Os olhos da mulher percorreram rapidamente a cozinha, como se ela estivesse com pressa de ir embora. Como se estivesse tentando encontrar a saída mais próxima. Eu sabia que havia alguma coisa errada, falou o pai, agora sorrindo. Sempre disse que ele tinha tudo para ser cavaleiro. E se virou para Iskander. Não disse, filho? Iskander tentou trocar olhares com a irmã, mas Kenna estava roendo as unhas furiosamente, sem olhar para nenhum dos dois. Já arrumou suas coisas? Perguntou a mulher com firmeza, dirigindo-se a Iskander. Não, respondeu ele, a voz rouca. Achei que não teria nenhuma chance de... Não temos muito tempo, retrucou a mulher, e Iskander percebeu uma nota de pânico em sua voz. É melhor você pegar alguns pertences. Nada de celular nem computador, lembra? Já conhece as regras. Sim, disse Iskander, balançando a cabeça e saiu correndo da sala, com o coração a mil. Os habitantes do continente não estavam autorizados a levar nenhum aparato tecnológico para a ilha. A comunicação com a família tinha que ser via correspondência, por meio dos 2 departamentos de vínculo com Cavaleiros e Amazonas, um no continente e outro na ilha. Iskander não se importava nem um pouco com isso. Para ele, o celular era apenas uma forma da solidão da escola acompanhá-lo até em casa, e com certeza não queria levar aquele sentimento para a ilha. Então, jogou-o alegremente dentro de uma gaveta. Atrás dele, ouviu os passos de Kenna no assoalho enquanto o pai tagarelava na cozinha. Vocês vão para Huffington, então? Aquele unicórnio branco entalhado na colina sempre me deu arrepios. Acho fantasmagórico, sabe? Mas imagino que os helicópteros tenham que pousar em algum lugar. Você estacionou aqui por perto? Mais ou menos. Iskander ouviu a mulher responder. Você me parece familiar. É daqui? Tenho a impressão de que já vi. Kenna fechou a porta do quarto, silenciando as vozes, e observou o irmão enquanto ele tirava roupas aleatórias de uma gaveta e as enfiava de qualquer jeito na mochila da escola. Scar, acho que você não deveria ir com ela, sussurrou, enquanto ele pegava o caderno de desenho e uma pilha de livros sobre a ilha. Isso não faz nenhum sentido. Todos os meninos e meninas de 13 anos têm que fazer o teste para serem chamados para a ilha. Está no tratado. Eu não acho que ela seja uma representante do Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas. Reparou nas queimaduras nas bochechas, nos arranhões que ela tem nos dedos? Parece que ela acabou de sair de uma briga. Iskander fechou a mochila. Pare de se preocupar, ok? É tudo verdade. Eu fui chamado. Vou ter a chance de abrir a porta do criadouro. Muitas pessoas são mandadas de volta. Você provavelmente nem vai conseguir abrir a porta, ainda mais porque não fez o teste. No fim das contas, isso tudo não vai valer de nada. Aquelas palavras severas se cravaram no peito de Iskander e ele explodiu. Será que você não pode ficar feliz por mim, Ken? Sério? Eu sempre quis isso. Eu sempre quis isso. Quase gritou ela. Não é justo. Eu fico presa aqui. Como você mesma disse, é provável que eu nem consiga abrir a porta. Então, vou voltar e você vai poder dizer
Eu avisei. Skandar estava à beira das lágrimas. Tirou as roupas com raiva, finalmente trocando o uniforme escolar por uma calça jeans e um casaco de moletom preto. Scar, eu não quis dizer... Quis sim! Interrompeu ele, suspirando e pendurando a mochila no ombro. Mas, tudo bem, eu entendo. Kenna correu até ele. Deu um abraço no irmão, com mochila e tudo, e começou a soluçar. Eu estou feliz por você, Scar. Juro que estou. Só queria poder ir também. E não quero que você vá. Não quero ficar aqui sem você. Skandar não sabia o que dizer. Também queria que ela pudesse ir. Sem Kenna, ele não sabia quem era, não de verdade. Ele engoliu as lágrimas. Se eu conseguir abrir a porta, vou escrever assim que chegar lá. Tenho meu caderno de rascunhos. Vou fazer desenhos de tudo. Prometo. Sei que não é a mesma coisa, mas... De repente, ela se afastou e começou a remexer na caixa de sapatos da mãe deles. Ken, eu preciso ir, disse Skandar. Não tenho mais tempo. Leve isso. Kenna estendeu o cachecol preto para ele. Não precisa. Skandar sabia que Kenna usava o cachecol escondido para dormir, principalmente quando estava triste. Tinha até costurado uma etiqueta com seu nome nele, propriedade de Kenna E. Smith, para o caso de algum dia perdê-lo. Como Skandar não estendeu a mão para pegá-lo, ela o colocou em volta do pescoço dele. A mamãe ia gostar que você o levasse para a ilha, disse Kenna sorrindo, embora as lágrimas ainda escorressem por seu rosto. Imagine só como ela ficaria feliz se soubesse que você usou o cachecol enquanto montava um unicórnio. Ela ficaria muito orgulhosa. A última palavra foi praticamente um soluço. Então Skandar apenas a abraçou com força e disse obrigado, com o rosto enterrado no cabelo da irmã. Momentos depois, Skandar também deu um abraço de despedida no pai. Fique bem, sussurrou o menino. Fique bem pela Kenna, ok? Ele sentiu o pai fazer que sim com a cabeça pressionada em sua bochecha. A mulher desconhecida ficou observando enquanto Kenna ajustava o cachecol preto ao redor do pescoço de Skandar, como se não quisesse se separar de nenhum dos dois. A garota ainda estava chorando quando Skandar acenou e se virou, sentindo-se tão culpado e triste, e tão feliz e animado ao mesmo tempo, que teve vontade de ficar parado ali até ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Mas a desconhecida já havia desaparecido pelos intermináveis lances de escada, e ele não queria perdê-la de vista. Então, deixou o apartamento 207 para trás e a seguiu. Você não é quem diz, né? Perguntou Skandar depois que estavam fora do prédio. Não sou? Perguntou a mulher se virando, e a luz intermitente de um poste fez as cicatrizes em seu rosto brilharem. Não, insistiu Skandar enquanto a seguia, virando a esquina do quarteirão. Você é uma amazona. Sou? A mulher riu alto no momento em que eles se aproximavam da entrada do jardim comunitário. Foi a primeira vez que Skandar a viu abrir um sorriso. Parecia mais relaxada agora que estavam na rua. Ele a seguiu até o jardim, confuso. Não deveríamos ir de carro até o unicórnio branco? Até Affinton? Não é lá que pousam os helicópteros que levam os novos cavaleiros e as novas amazonas para a ilha? A mulher sorriu para Skandar, e ele notou que vários de seus dentes estavam faltando. Havia algo naquele sorriso torto que o deixava ainda mais nervoso. Você faz muitas perguntas, não é, Skandar Smith? Eu só... A mulher riu e deu um tapinha no ombro dele. Não se preocupe. Estacionei aqui. Você estacionou seu carro no jardim? Eu não acho que isso é... Não é bem um carro, interrompeu a mulher,
apontando para a frente. E bem ali, entre velhos balanços caindo aos pedaços e um banco de parque grafitado, estava um unicórnio.